Estudos da física quântica já mostram que a prática da gratidão é a maior substância que produz imunidade para o nosso corpo. Olha só o que eu vi sobre isso esses dias. Em 4 dias de práticas constantes de gratidão, há um aumento de imunoglobina em 50%. Isso vem de dentro. É como se o sistema nervoso autônomo se tornasse capaz de produzir uma farmácia de produtos químicos que traz imunidade ao corpo quando a gente se sente grato. Agora veja o poder que a gratidão tem de curar, de acalmar, de trazer centramento e de nos colocar numa condição, a gente entra numa condição em que a gente tem a sensação de que coisas boas sempre acontecem, porque a gente se torna grato. Aí muitos vão me ouvir falar e vão dizer assim, eu sou muito grato, eu sempre agradeço, eu sempre faço a minha oração de gratidão. E aí eu pergunto, como que está a sua vida hoje? Você sente falta de algo? Algo não está bem para você? Então você ainda não é suficientemente grato. Quando nós estamos num movimento interno de muita gratidão ou de estar num estado de gratidão, nada faz falta. O que acontece quando a gente recebe um presente e fica muito grato por aquilo? Pense num momento na sua vida agora em que você recebeu algo muito importante, em que, sei lá, Deus te deu um grande presente, alguém fisicamente falando te deu um presente e você ficou tão grato por aquilo, você ficou tão feliz com aquilo que te aconteceu, com aquele presente que chegou para você, que você entrou num estado de alegria, de entusiasmo, que nada podia fazer você enfraquecer diante da vida. Esse deveria ser o nosso estado de gratidão. Aquela sensação de que eu tô sempre pronta para coisas boas acontecerem na minha vida. Esse é um movimento interno que a gente precisaria fazer para que a gente pudesse acessar, acionar o verdadeiro poder da gratidão na nossa vida. Porque a gente ainda é muito ingrato. A gente ainda reclama muito. Pegue o seu celular e grave um dia inteiro de conversa sua. No final do dia, escute para ver quantas vezes você reclama todos os dias. Nós somos muito ingratos ainda. Porque a gente sempre tá sentindo falta de alguma coisa, a gente sempre tá achando que alguma coisa tem que ficar melhor, nunca tá bom o suficiente, e nesse estado a gente se afasta da gratidão. Então, não adianta muito a gente ter estados de gratidão por alguns minutos do dia. Isso vai ajudar? Vai. Vai resolver? Não. Porque eu preciso entrar num movimento interno de gratidão. O que acontece quando a gente entra nesse estado de gratidão? É como se a gente tivesse uma assinatura emocional que traz essa sensação constante de que algo maravilhoso aconteceu comigo, portanto, mais coisas maravilhosas irão acontecer. Quando a gente está num estado de gratidão assim, a gente tem fé, a gente acredita e a gente começa a entrar num estado vibracional em que a gente cria coerência com a sensação de gratidão e com as imagens de gratidão. Então, fazer esse exercício que eu propus antes, de você lembrar, voltar para uma experiência em que você se sentiu muito grato por algo, em que alguma coisa te fez se sentir muito feliz por algo, faz com que você vá criando uma assinatura emocional que te mantém neste padrão de se sentir grato por aquilo que você já vivenciou, pelas experiências que você já teve. E isso nos coloca também mais no estado de presença, porque eu começo a ver a bênção da vida nas pequenas coisas e nas grandes coisas que acontecem. O passado é um lugar onde a vida termina. É o lugar onde eu tenho que ir lá, muitas vezes buscar uma memória de uma experiência, principalmente as experiências boas, que fazem hoje com que eu me torne a pessoa que eu sou. O passado não deveria ser um lugar de dor, não deveria ser um lugar onde a gente fica lá, aprisionado nos medos, no controle, na dúvida. Deveria ser o lugar onde a gente vai buscar as nossas memórias para olhar para trás e ver o quanto a gente venceu para chegar até aqui, o quanto a gente se superou. E esse é um dos grandes desafios, é superar o estado emocional que a gente, em essência, não é, para se tornar alguém mais grato, mais feliz, mais entusiasmado com a vida. Se você muda o seu estado de ser, você sai da reclamação, do vitimismo e daquela sensação de não consigo, não dá, não é pra mim. E aí, quando eu me sinto grato, eu mudo a minha vida e o meu sistema autônomo produz a química que faz com que eu tenha imunidade. Além disso, ele faz com que eu altere eventos, situações e me conecte com as pessoas que estão na mesma frequência, na mesma sintonia. Só que você vai ser testado a todo momento quando você entrar num estado vibracional mais fluido, mais positivo, que a grande maioria das pessoas lá fora não estão nesse estado. Muitas pessoas, a grande maioria das pessoas não está nesse movimento de gratidão que a gente está falando aqui. Sequer sabe do poder que a gratidão tem e do quanto a gratidão interfere positivamente
na nossa realidade. O quanto ela pode nos ajudar nas manifestações das coisas que nós queremos realizar na vida. Porque veja, muitas vezes nós passamos um longo tempo da nossa vida, muitos anos, sofrendo por sermos ingratos, olhando para trás, sem ter gratidão pela nossa história. Talvez você esteja mudando isso há pouco tempo. Não faz muito tempo, mas por um bom tempo da sua vida você foi imerso a um sentimento de insatisfação, de ingratidão, porque a insatisfação ela é, de certa maneira, uma ingratidão. Se eu estou insatisfeito, eu não sou grato. Se eu me decepciono com a vida, com as pessoas, eu gero muita expectativa, eu não consigo verdadeiramente ser grato. Eu sempre estou exigindo mais, eu sempre estou querendo mais, né? Interessante que eu fiz um atendimento hoje ainda, e nesse atendimento justamente apareceu algo parecido com isso. Essa pessoa já vem num movimento de muito trabalho interior, né? Já vem fazendo vários movimentos terapêuticos, já vem buscando essa ajuda há um tempo, né, para que ela consiga realmente se sentir livre. Foi isso que ela me trouxe. Com outras palavras, mais resumidamente, ela falou: Kátia, eu quero sair dessa sensação de me sentir travada. Eu quero encerrar ciclos de relacionamento que eu sei que eu tenho que encerrar e eu não consigo. Parece que eu tô me sentindo aprisionada. Eu não consigo sair de certas situações. E aí ela foi citando algumas situações, né? Entre elas, o relacionamento dela. Que o casamento já acabou um tempo, mas ainda existe um laço que faz com que volta e meia ela sinta algumas coisas não tão legais a respeito disso, né? E ela tem algumas dores com relação à história familiar dela, ao casamento dos pais, né? Ao qual, sem querer querendo, ela ainda estava muito aprisionada nas dores do pai e da mãe. E quando nós fizemos o movimento dela, ficou nítido que o que ela precisava para se sentir livre de fato era superar um velho eu que exigia muito de si mesmo e que inevitavelmente estava exigindo muito dos pais. Ela estava numa postura ainda muito julgadora com relação ao pai e à mãe, porque ela achava que o certo deveria ser X ou Y. E todo o nosso trabalho foi mudar o olhar dela com relação à história que ela criou na cabeça dela. Porque de fato o que nós vimos no campo, né, no olhar sistêmico, é que aquilo que ela criou a respeito da história dos pais não é verdade, não é real. Ela criou aquilo como uma forma de proteção. A própria decepção que eu coloquei no campo ali, né, a insatisfação que eu coloquei no campo, não foi decepção, foi insatisfação, que ela falou que sentia, apareceu como uma forma de proteção. Era como se ela se sentisse protegida quando ela está insatisfeita com a vida, com as pessoas, com as coisas que acontecem. E todo o trabalho que fizemos foi justamente ela superar esse sentimento de insatisfação e começar a olhar para o pai e para a mãe como grandes guerreiros, como alguém que tem uma grandeza, que pode sim ser uma inspiração de vida pra gente. Porque veja, muitas vezes você está criticando a história dos seus pais, você está aprisionado na dor deles, porque você julga a história deles. Mas eu fico pensando às vezes, caramba, se eu me colocasse no lugar dos meus pais, eu não aguentaria ter a vida que eles tiveram. Porque para mim as coisas foram muito mais fáceis, muito mais leves do que foi para eles. Para os meus avós, então, nem se fala. Era uma outra geração, era uma outra realidade. Então não faz sentido nós, como filhos, criticarmos os nossos pais. Não faz sentido, gente. Criticar eles é olhar para eles com dúvida da força que eles têm. Se eu não vejo que por trás dos meus pais existe uma força maior, a força que me deu a vida, se eu julgo, se eu critico, se eu condeno e se eu vejo eles como pequenos, não importa a situação, eu me torno vítima. E se eu me torno vítima, eu me enfraqueço. E vítimas não criam realidade abundante. Vítimas não cocriam seus sonhos. Vítimas não saem do lugar, se aprisionam, ficam patinando, fazendo esforço para não chegar em lugar nenhum. Então, às vezes, os nossos alunos até me perguntam: Kátia, como eu lido com uma pessoa que foi abusada, violentada, com um filho que muitas vezes é fruto, né, de uma relação de violência ou de abuso ou de estupro, por exemplo. Este filho que é fruto disso, ou esta pessoa que passou por essa situação, ela precisa se libertar dessa dor. Porque o que adianta carregar a dor? Imagine colocar o peso da situação numa balança, de um lado da balança, e a vida do outro lado. Tem gente que tá pesando muito mais a dor da situação do que a vida. E essas pessoas estão perdendo vida por conta disso. O que é que adianta ficar preso na dor? O que é que adianta condenar? O que é que adianta julgar? Eu não tô dizendo que com isso a pessoa precisa perdoar. Talvez ela não vá perdoar. Porque tem situações que, na verdade, o que só faz as pessoas se libertarem é o amor. E não é o amor pelo outro, é o amor por si. O meu amor por mim, ele tem que ser tão maior que toda uma situação de dor, de violência, de abuso, tem que ser desse tamanho, perto do meu amor próprio. Quando o meu amor próprio tá desse tamanho e a dor da violência tá desse tamanho, eu me torno vítima das circunstâncias. Eu não acredito que há uma condição melhor para minha vida, eu não me acho merecedor. Então a grande questão aqui é que a condenação, o julgamento, a raiva, o ódio,
Não vai ajudar em nada, absolutamente nada. E ainda vai criar uma lente nos meus óculos pelas quais essas lentes vão fazer eu enxergar a vida com dor. Eu não vou conseguir me abrir para um relacionamento, eu não vou conseguir me abrir para a vida, eu vou ficar preso. De que adianta? Então, todo o trabalho que fazemos num olhar terapêutico dentro das terapias alternativas, integrativas, é justamente fazer com que a pessoa comece a construir uma nova história dentro da cabeça dela e no coração dela. Neste caso da cliente, ela condenava muito a história e a vida como casal dos pais dela. No momento em que ela viu que não adianta ficar nesse lugar e que o máximo que ela pode fazer é aceitar a história dos pais como foi e que ela não precisa mais se envolver nessa história querendo mudar algo porque o passado é imutável, ela pôde respirar. Aí ela pôde olhar para a liberdade. Ela pôde se sentir livre para viver. Ela pôde se sentir fluida com a vida. Mas o primeiro passo foi acolher essa insatisfação que ela tinha, perceber de onde veio essa insatisfação, pelo menos nesse momento foi o que trabalhamos, para então ela ter uma nova postura diante da origem dela, para que essa nova postura leve ela com uma nova postura para a vida. Porque a postura que temos na vida é a mesma que temos com quem nos deu a vida. Se eu condeno, se eu julgo, se eu critico, ou se eu me identifico muito com aquela dor, que eu acho que é o maior desafio. Quando há conflito com pai e mãe, é muito mais fácil de resolver. Eu sempre digo isso. Porque o conflito é visível. Eu consigo ver, eu consigo perceber. Agora, quando a pessoa chega pra mim e diz que o relacionamento com pai e mãe é maravilhoso, ali tem coisa e tem muita coisa pra resolver. Porque aí a pessoa tá tão aprisionada na dor dos pais que ela não consegue ver conflito. Porque não existe relação perfeita, gente. Sempre tem umas treta, sempre tem umas coisas que a gente precisa olhar e às vezes há algo mais profundo ainda, com outros ancestrais que também precisam ser olhados. Porque se a vida não está exatamente como a gente sente que ela poderia estar, algo dentro da gente está em desordem. E um dos movimentos que podemos fazer é olhar para aquilo que vem da ancestralidade para nós, porque sim, nós somos também o conjunto de memórias de muitas histórias que nós carregamos no nosso DNA, da nossa ancestralidade. Porque olhar para a origem, né, favorece para que a gente entenda quais são os padrões e os comportamentos herdados e por que muitas vezes eu não consigo superar esses padrões e comportamentos. Como, por exemplo, eu falei no início, se a gente tem um padrão de sentir insatisfação ou frustração ou ingratidão, né, que geralmente está junto nisso, às vezes isso já vem lá de trás. E aí eu preciso internamente desenvolver um novo olhar sobre o que me aconteceu, porque a grande sacada aqui não é o que te aconteceu, não é ficar olhando para o que aconteceu. Inclusive, todo o meu trabalho é justamente não ficar ali remoendo a dor, olhando para aquilo, falando naquilo. Não, é um movimento de ressignificar mesmo. Bora lá, você não tá mais naquele passado, você tá com a oportunidade agora de ressignificar o que foi, de transformar a sua realidade daqui pra frente. Só que essa mudança, ela não tem que ser na raiva, ela não tem que ser na revolta, é porque eu vou fazer diferente. Gente, fazer as coisas na raiva é pisar em telhado de vidro. A qualquer momento quebra e você se esborracha. Não funciona. Faz a gente ir pra uma energia de esforço, onde você tem que fazer força para as coisas acontecerem. Se você não fizer força, as coisas não acontecem. Só que ninguém aguenta isso. Aí a gente fica sob pressão, fica num estresse constante, fica jogando cortisol no sangue o tempo inteiro, em estado de alerta, em estado de sobrevivência. E isso faz você se afastar completamente do poder e da energia da gratidão. Não te torna grato, você força a ser grato, mas você não é grato de fato. Então não resolve. Por isso, o seu grande movimento interno agora é realmente se reconectar com a força e com o poder da gratidão que existe dentro de você. Olhando para as coisas pelas quais você é grato. E saindo do movimento de auto-julgamento, de condenação, de crítica, para que você se torne um pouco mais leve com a vida, e aí sim você consegue entrar numa vibração, numa sintonia em que você verdadeiramente se torna grato pela vida. Porque a maioria das pessoas não é grata, força a ser grato, mas de fato não consegue levar isso com leveza. É pesado. Inclusive foi interessante que essa cliente falou muitas vezes a palavra, nossa, como é pesado olhar para isso, é pesado falar disso. E ela precisava soltar para se sentir livre, saber que eu posso ser livre, sim. E pode ser leve. Meu movimento diante da vida não precisa ser um peso. Aí sim eu estou realmente disponível para viver
e fazer valer a pena. Senão, eu me sinto fechado, aprisionado, tenso e não consigo ficar aberto para viver. O tempo todo nesse atendimento, essa cliente não sorria. No final, tudo que ela falava com um leve sorriso. Eu falei, quero ver esse sorriso muitas vezes a partir de agora. E ela falou, sim, Kátia, eu tô aliviada. Parece que eu senti que aquele peso se foi. Por quê? Porque ela teve um novo olhar sobre a história dela. Ela começou e vai começar a contar uma nova história para ela mesma, em que ela vê a força da origem dela, em que ela se vê fortalecida e que ela vê que ela merece, que ela pode fazer valer a pena sim. Exatamente porque para os que vieram antes foi difícil, é que hoje eu posso fazer valer a pena na minha vida. Exatamente porque lá atrás, para eles, houve muito sacrifício, muita dificuldade. Hoje eu tenho a oportunidade de ser mais leve, de fazer diferente, mas com amor, com leveza e com gratidão, não com pesar, não com punição, porque você não tá aqui para pagar nada, você não tá aqui para ser punido por nada, você tá aqui para viver uma vida feliz, leve, abundante, saudável. Por isso, você tem a escolha, sim, de viver de uma forma diferente, mas de novo, não por rebeldia, e sim por amor a você, porque quando você verdadeiramente se ama, você ama a sua história, você ama o seu momento, você ama as experiências da vida, você respira e vive as experiências no dia a dia. Você se torna presente para as coisas. E viver a vida desse jeito, vamos combinar que é muito melhor, né? É muito melhor. E é possível, tá? Eu tô vendo muitos casos de consultório em que isso está se tornando possível. E está sendo uma bênção poder ser uma ferramenta nesse processo em que muitas pessoas estão se libertando mesmo para encontrar o seu verdadeiro eu. E quando eu começo a incorporar o meu verdadeiro eu, que é um novo eu, que é estranho, porque a gente está sempre buscando aquela emoção que a gente é familiar, insatisfação, raiva, medo. E daí se eu paro de ter medo, para onde eu vou? E se eu paro de me sentir insatisfeito, para onde eu vou? As pessoas ficam até confusas no início, dá um bug. Mas depois elas começam a ver que é muito melhor ser esse novo eu, ser apaixonado pela vida, ser apaixonado por si mesmo, contemplar a beleza das coisas da vida. Nossa, como é muito melhor isso. E é possível para todo mundo. Não importa a situação que você está, não importa o que você viveu, mas o que você faz com isso. O que é que você está fazendo com todos esses movimentos internos, com essa dor, com essa dificuldade, com qualquer coisa que você esteja vivendo? O que você está fazendo disso? Do limão uma limonada? Ou tá aí churumingando mais um pouco? Reclamando da vida? Se sentindo insatisfeito? A escolha é sua. Faça valer a pena. Hoje, amanhã, depois e sempre. Porque você pode, porque você merece. E se você lembrou de alguém que precisa ouvir essas palavras, já pega o link, manda pra ela. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal pra você acompanhar essa série de vídeos que eu tô falando sobre abundância, sobre leveza na vida e sobre várias orientações que têm vindo dos atendimentos e que têm sido grandes lições pra mim, pras pessoas e que eu tô compartilhando com quem me acompanha aqui no canal. Combinado? Até a próxima, tchau, tchau.